boa noite e seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 6 de outubro de 2017. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Lembrando sempre que o programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e a toda a comunidade pelotense que nos prestigia com a sua audiência, aqui também na programação diária da TVC. Primeiramente, frisar a todos vocês que os programas do SIMP, embora são feitos aqui na TVC ao vivo, alguns últimos programas das últimas sextas-feiras, vocês assistiram programas reprisados em face de ser o período de processo eleitoral do sindicato. Então, as eleições do SIMP são de 3 em 3 anos e sempre tem que ocorrer até o último dia ou durante o mês de setembro. Então, praticamente foi impossível da gente poder realizar aqui o programa de forma ao vivo, frente a todos os trabalhos que tinham necessários referentes ao processo eleitoral e também até respeitando, caso houvesse alguma chapa de oposição, enfim, não desfrutar do espaço como se fosse uma vantagem para aqueles que se encontram na situação. Mas logo aqui a gente já vai estar tratando melhor desse assunto. Então é uma saudação muito grande poder estar aqui retornando, fazendo o programa ao vivo, repito, nesta noite de 6 de outubro de 2017, exatamente 19 horas e 2 minutos. Então eu peço desculpas a todos aqueles que durante os programas reprisados nos enviaram WhatsApp, mensagens de texto, mas todas aquelas mensagens recebidas eu as respondi, dei retorno para os colegas e até informando que o programa, o qual estavam assistindo, não era ao vivo, mas alguns colegas, às vezes, assistindo, não percebem um caractere ou uma informação que tem no canto superior da sua tela, quando diz programa ou reprise do programa do dia tal. Mas, para nós, igual nos enche de orgulho, porque é sinal que os colegas estão sempre assistindo o nosso programa. Então, estamos voltando agora, nesta primeira sexta-feira do mês de outubro, com força total para todos os programas do SIMP, nós podermos, dentro, claro, das possibilidades, fazê-lo ao vivo como ele é tradicional, ao longo destes mais de 9 anos que temos aqui a nossa programação. E reforçando que o programa de TV do SIMP você também pode vê-lo nas mais diversas mídias que o SIMP tem, mídias estas que servem também para diminuir ou estreitar os laços entre os servidores e o sindicato que os representa. Então, vamos aí mostrar para vocês, para deixá-los a par, todas as nossas mídias eletrônicas. Começamos pelo nosso site, visite a nossa página oficial através do endereço aí na sua tela, www.simpelotas.com.br. Esse é o nosso site. Visite, lá você encontrará matérias, informações. No canto superior esquerdo, você verá a imagem, na verdade vai ver um pequeno quadro de forma em miniatura do vídeo do último programa de TV do SIMP, que foi exibido ao vivo aqui na TVC. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo o programa ao vivo, já na segunda, no máximo, na terça da semana que vem, quem acessar o nosso site vai ver este programa que você está vendo agora de forma ao vivo, ou verá na forma gravada, já disponível lá no nosso site. Também, através do nosso site, você encontra todos os serviços e atendimentos na nossa sede. Então, tem os horários de atendimento do SIMP, tem serviços prestados também, como assessoria jurídica, médica, clínica geral, dentista. Então, é importante que você acesse, que ali terá horários, dias. Também você tem opções como verificar toda a nossa lista de convênios, Enfim, visite a nossa página www.simpelotas.com.br. Na sequência,
temos para lhes dizer o nosso e-mail. O e-mail oficial da entidade é o simp@simpelotas.com.br. Você pode enviar a sua mensagem anexando qualquer arquivo, seja no formato de texto, vídeo, áudio e fotos, inclusive. Se você quiser utilizar do nosso e-mail para fazer uma denúncia sobre condições de trabalho, enfim, de forma sigilosa, nós sempre reservamos e preservamos o sigilo do colega. Quem assume a fiscalização, o encaminhamento, né, daquela denúncia recebida é o SIMP. Então, se você quiser enviar uma denúncia ou questionamento, crítica, elogio, pode fazer tranquilamente pelo e-mail simp@simpelotas.com.br. Também disponibilizamos o nosso Twitter. Se você desejar seguir os passos da entidade SIMP através do Twitter, você pode fazer pelo twitter.com/simpelotas. Como é que nós utilizamos o Twitter? Todas as matérias que estão postadas lá em nosso site, no Twitter, nós disponibilizamos o título desta matéria e o seu respectivo link, com algumas imagens para ilustrações. Então, se você clicar no link que está disponível no Twitter, ou remeterá para o nosso site, e ali você verá e terá acesso ao conteúdo na íntegra daquela chamada de matéria. Então, também não nos deixe de seguir através do twitter.com/simpelotas. Também disponibilizamos, através do site YouTube, o nosso canal de vídeos. Isso mesmo, se você quiser acompanhar o nosso acervo audiovisual lá pelo YouTube, basta você acessar o site do YouTube e digitar lá na URL, youtube.com/simpelotas. Ali você tem acesso a todos os programas de TV do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC. Como frisei no começo do programa, nós temos há mais de 9 anos essa nossa programação semanal aqui, e lá você pode rever vários programas por ordem cronológica de data. Então, se lhe chamou a atenção uma pauta que foi tratada, imagens que sempre são trazidas aqui de condições de trabalho e das mais diversas ações as quais o SIMP desenvolve, você pode tranquilamente acessá-las, essas imagens, lá pelo site do YouTube, mas através do nosso canal de vídeos, youtube.com/simpelotas. E por fim, temos a nossa fanpage lá no Facebook. Se você quiser curtir a página do SIMP lá no Facebook, acessá-la para ver todas as matérias e informações que praticamente diariamente postamos, você faz através do simp.pelotas. Então, repetindo, simp.pelotas é a nossa fanpage lá no Facebook. Qualquer pessoa, através das nossas postagens, pode deixar o seu comentário, seja ele questionando, criticando, sugerindo, elogiando, enfim, fique à vontade, a página é bastante democrática. Também através dessa fanpage, via Messenger, ou seja, a mensagem inbox, a mensagem fechada, pelo bate-papo, você, assim como no e-mail, também pode enviar a sua mensagem de forma sigilosa. Então, se você deseja nos perguntar alguma coisa inerente à sua carreira, à sua função, também para fazer uma denúncia sobre o seu local de trabalho, porque pelo Messenger ele também lhe possibilita que você anexe documentos, fotos, vídeos, também pode se utilizar deste canal. Então, tudo isso é para ilustrar a vocês as ferramentas que o SIMP disponibiliza para que no dia a dia o municipário, a municipária possa entrar em contato conosco. Já aqui ao vivo, na nossa programação até às 20 horas, sua participação para nós é muito importante e ela se dá através do envio de mensagem de texto. Então, conforme o número que consta aí na sua tela, 99122-8820, pode enviar a sua mensagem de texto,
questionando, elogiando, criticando, sugerindo, fique à vontade. A gente só ratifica mensagem de texto, porque em se tratando de WhatsApp poderia ser enviada por áudio, mas nós aqui não temos como moderar ou disponibilizar aqui numa melhor qualidade para vocês. Então a gente pede por gentileza que envie a sua mensagem de texto, tanto via WhatsApp, bem como SMS, ou o famoso torpedo. Fique à vontade, que este número nos acompanhará até às 20 horas. Então, pessoal, como eu havia falado, nós tivemos alguns programas reprisados em face do período de processo eleitoral do SIMP. O Sindicato dos Municipários, conforme o seu estatuto, ocorrem as suas eleições de forma trienal. Então, a cada 3 anos, e a gestão, o mandato é de 3 anos, de toda a sua diretoria, ocorrem as eleições para a composição da sua diretoria. Diretoria executiva, que são aqueles servidores que são cedidos ao SIMP e que realmente no dia a dia tocam administrativamente, politicamente o sindicato, mas a direção do SIMP ela é bem mais ampla. Ela é composta pela diretoria executiva, conselho fiscal, titulares e suplentes, conselho deliberativo, titulares e suplentes. É uma nominata bastante grande, conforme previsões estatutárias. Obviamente, só participam das eleições do SIMP aqueles associados, aqueles que são sócios da entidade. E no próprio sistema eleitoral que ocorreu, poderia não só para fins de composição de chapa, bem como para estar habilitado a votar, apenas aqueles sócios com, no mínimo, 6 meses de filiação à entidade. Então, conforme todas as previsões estatutárias foram atendidas desde o início, tudo conforme manda a regra, edital publicado dentro do prazo, até com muita antecedência, na verdade, antes do prazo previsto estatutariamente, o edital ele foi publicado, informando do período de abertura de inscrições das chapas que desejassem concorrer. Foi formada também a comissão eleitoral conforme previsão estatutária, onde através de uma reunião específica de delegados sindicais, que são aqueles representantes dos locais de trabalho eleito pelos próprios colegas. Nessa reunião específica de delegados sindicais, realizada em 1º de setembro, foram escolhidos pelos próprios 3 delegados sindicais para compor a comissão eleitoral. Além disso, em reunião específica de representantes do movimento social e sindical, também foram escolhidos 2 representantes, perfazendo então um total de 5 integrantes da comissão eleitoral. Formada a comissão eleitoral, essa passou a instituir os seus trabalhos através do regimento eleitoral e cumprindo-se todos os prazos legais. Nos 28 anos de história do SIMP, o SIMP completa 29 anos de existência como sindicato, agora em dezembro, mas no momento ele tem 28 anos. Então, nesses 28 anos de história, somente uma única vez havia ocorrido eleições com chapa de situação ou uma chapa única. Sempre houve chapa de situação e oposição, enfim, mais de uma chapa candidata à direção do sindicato. E neste ano de 2017, da mesma forma, ocorreu apenas uma única chapa inscrita, com um nome, no caso, denominada União, Força e Luta, e esta chapa, que é de situação da direção atual, com vários novos integrantes, alguns novos na direção executiva e vários outros novos, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal. Então é uma direção que sempre se renova a cada 3 anos, principalmente a executiva, não são sempre só os mesmos 9, sempre há uma renovação.
de no mínimo 3, 4 colegas dentre os 9 da executiva. Então, pessoal, a chapa União Força e Luta, que representa a atual direção do SIMP com alguns novos colegas integrantes, ela foi eleita no processo eleitoral. Esse processo se deu nos dias 25 e 26 de setembro, durante os 2 dias. O primeiro dia, a eleição ocorreu das 8 da manhã até as 21h30, até as 9h30. Já no dia 26, a eleição ocorreu das 8 até as 18h30. E, como sempre, foram disponibilizadas urnas itinerantes. Haviam 9 urnas itinerantes que tinham um roteiro a ser percorrido e que passou por todos os locais de trabalho dos municipários, em que há sócios. Então, mesmo que esta urna, na segunda-feira, passou num local somente num turno, ou passou no outro dia, no mínimo, nesses 2 dias de eleições, ela passou no mínimo uma vez em cada local de trabalho. Isso é para facilitar o voto do associado. E mesmo que no momento que aquela urna itinerante passasse, não tivesse o colega associado lá no seu local de trabalho para votar, ele poderia ir até a sede do sindicato para cumprir ali com o seu direito. Não é dever, porque o voto é facultativo, mas lembrando, somente associados poderiam votar, conforme o estatuto. Então, assim se deu o processo. Então, nos dias 25 e 26, os associados escolheram a diretoria executiva, o Conselho Fiscal e Deliberativo para o triênio 2017-2020. Para nossa surpresa, e eu vou explicar por que para nossa surpresa, sempre quando houve chapas concorrentes, o máximo que se atingiu de participação voluntária dos associados se deu em torno de 1.500 associados que participavam dos pleitos, 1.450, 1.500 associados, sendo que o SIMP possui um número bem superior a 2.000 associados. E neste ano, com chapa única de situação, 1.756 associados fizeram questão de votar. Dentre os 1.756 que participaram, 1.697, ou seja, quase 1.700, votaram pela chapa 1, aprovando-a. Depois houve 53 votos em branco e 6 votos nulo, representando uma participação expressiva dos associados. Haja vista, como eu falei, mesmo que em processos anteriores, os quais houve chapas concorrentes, não havia se atingido tal número. Então, esses 1.697 colegas associados que votaram na chapa 1, na nossa chapa de situação, denominada União Força e Luta, demonstraram que a nossa categoria, ela quer buscar os seus direitos e ampliar as nossas conquistas, através da luta organizada, como a gente sempre fez, e do apontamento de propostas. Então, a ampla participação deixou claro para nós que nós, servidores, não aceitamos ataques descabidos, falta de propostas ou falta de trajetória de lutas por parte de alguns, e que queremos a manutenção de um sindicato combativo e que encaminhe as suas demandas. Então, esse número significativo de colegas associados que fizeram questão de participar do pleito, mesmo sendo uma chapa única, esse resultado expressivo das urnas e a confiança em nós depositada, elas na verdade nos dão mais entusiasmo, energia e encorajamento para ampliarmos o bom trabalho que já vinha sendo feito, mas sabendo que daqui para frente várias lutas serão enfrentadas em defesa da categoria dos trabalhadores, não só em nível local, mas principalmente em nível federal, que logo já vou estar abordando várias coisas aí que já estão acontecendo em nível nacional desse governo ilegítimo Temer, que está cada vez mais tirando do trabalhador e agora atacando o servidor público de carreira, que entra por mérito, concursado, que não entra por indicação e nem ACC, cargo de confiança, nem cabo eleitoral de partido nenhum, que logo vou estar explicando, de uma
primeira fase aí de decisão de votação que os senadores fizeram para acabar praticamente aí com a estabilidade do servidor público de carreira, aquele efetivo que passou por mérito, por prova de títulos, por concurso público, repito, que não entrou por favorecimento de ninguém e que é avaliado sim, não só nos 3 primeiros anos pelo seu estágio probatório, de forma semestralmente, mas ao longo da sua vida. Então, vou estar explicando logo mais à frente aqui no nosso programa sobre isso. Então é importante que tenhamos à frente do sindicato pessoas de fato comprometidas com a luta dos trabalhadores, independentemente de bandeira política e ideologias. A bandeira é simples, são servidores públicos municipais, é o Sindicato dos Municipários de Pelotas. E eu quero ressaltar, alguns colegas perguntaram, sendo chapa única, como foi, não era para vir na cédula sim ou não? Eu respondo, não, colegas. O nosso estatuto ele é bem claro. Não se trata de um plebiscito, não se trata de uma escolha de sim ou não. Na verdade é o seguinte, existe uma única chapa inscrita. Ou você vota nela, ou você vota em branco, ou anula o seu voto. Se houver maior número de votos brancos e nulo, ou seja, se o número de brancos e nulo é superior ao número de votos destinados à chapa 1, obviamente ela não é eleita e tem que ocorrer um novo processo de inscrições e novo processo eleitoral. Isso está lá no estatuto. Então, por que vinha na cédula? O quadradinho, se a pessoa quisesse ou não marcar na chapa 1. Então, para isso que ela tinha, se não quisesse, ela não votaria. Se ela quisesse, ela poderia votar exercendo a questão de votar em branco ou nulo, né? E aí a gente viu um número expressivo dentre os votantes, aqueles que destinaram o seu voto a nós. E com certeza estaremos honrando, né, a confiança a nós depositada, como sempre foi feito, trabalhando com afinco, com seriedade e a bandeira sempre defendendo os interesses dos servidores públicos municipais. Bom, vou dar aqui, e lembrando que essa gestão, essa direção, ela já foi formalmente empossada e logo estarei trazendo aqui informes para os associados, principalmente do SIMP, da festa de final de ano do SIMP, que culminará junto com esta posse. Então, aquela tradicional festa de final de ano que fazemos em dezembro, que é de comemoração ao aniversário do SIMP, também terá a posse desses diretores. Quando estivermos mais à frente, aí já com os cartazes prontos e os ingressos, obviamente estarei trazendo aqui no programa de TV, além de todas as nossas mídias, as demais informações atinentes a isto. Bom, pessoal, quero lembrá-los que semana que vem, importante isso, semana que vem, quinta-feira, será feriado nacional, né, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Dia 13 de outubro, sexta-feira, já está decretado pela prefeita ponto facultativo, ou seja, lá no início da gestão da prefeita Paula, neste ano, ela estabeleceu um decreto onde diziam quais seriam os dias facultativos, né, próximos de feriado, enfim. Então, desde lá o início do ano, ela já havia decretado um único dia como ponto facultativo no ano de 2017, que será agora dia 13, sexta-feira, colado no feriado do dia 12 de outubro, quinta. Então, no decreto aponta por que a prefeita está decretando como ponto facultativo o dia 13, a próxima sexta, justamente por ela ter colocado como alusiva nesta data de 13 de outubro, alusiva ao dia do servidor público, porque o dia do servidor público será dia 28 de outubro, tá bem? Dia 28 de outubro. Então, não é feriado e nunca foi, dia 28 de outubro, então a prefeita está decretando como ponto facultativo na próxima sexta, dia 13, alusivamente à comemoração ao Dia do Trabalhador, que é no dia 28. E dando um outro informe aqui
por parte da Prefeitura Municipal de Pelotas, já falando, né, de Dia do Servidor Público, ocorrerá a mostra de talentos do servidor municipal, já com inscrições, com inscrições abertas. Então, mostra de talentos do servidor municipal tem inscrições abertas. Então, servidores municipais que possuem dotes artísticos poderão se inscrever então já está aberta, até o dia 11 de outubro, para participar da Mostra de Talentos durante a primeira semana do servidor público municipal, marcada para ocorrer de 23 a 28 de outubro, conforme eu frisei, Dia do Servidor. Então, os interessados devem mandar um e-mail com o assunto Mostra de Talentos. Esse é o título do assunto lá no e-mail, Mostra de Talentos. Para qual endereço de e-mail? SGAF, que é a sigla da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, tá tudo em minúsculo, sgaf.rh, de Recursos Humanos, @pelotas.rs.gov.br, com informações e fotos sobre o trabalho, se é de artesanatos, pinturas, fotografias, bordados e etc. Então, a SGAF, a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ela organiza essa semana e que também depois terá palestras e atividades multidisciplinares. O evento é a segunda ação do projeto Cuidando do Servidor. Lembrando que a primeira ação foi a acolhida do servidor público, ocorrida nos dias 11 e 12 de setembro, daqueles servidores que haviam ingressado no serviço público de janeiro a junho, julho deste ano. Tá? Então está aí o informe da Mostra de Talentos do servidor municipal. Então, aqueles que têm dotes artísticos podem inscrever-se através do e-mail sgaf.rh@pelotas.rs.gov.br. Na verdade, depois da Mostra de Talentos, também isso contará com oficinas temáticas, exposição artística, sarau, cuidados com a saúde, passeio ciclístico, passeio turístico e mateada. Logo, logo, os editais e informações, quando estiverem concluídas, serão repassadas às demais divulgações. Quero lembrar que essa mostra de talentos, só para ficar mais especificado, pelo edital, né, que já está disponível, inclusive, até na própria Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, o servidor com o objetivo, tem a finalidade de valorizar as habilidades e a criatividade do servidor público, além do ambiente de trabalho, divulgando a diversidade artística de nossos servidores. E as categorias que poderão ser inscritas estas manifestações artísticas são artesanato, pintura, fotografia, escultura, livro e poesias. Então, as inscrições ficam abertas até o dia 15 de outubro, exclusivamente pelo e-mail sgaf.rh@pelotas.rs.gov.br, tá bem? Então é importante aí que o pessoal tenha acesso ao site da prefeitura, né? Existe um banner à direita que diz Mostra de Talentos, primeira Mostra de Talentos, Semana do Servidor, e veja como participar. Ali você terá maiores informações, tá bem? Fica aí a colaboração do SIMP com essa informação. Bom, nós entrando aqui no nosso primeiro tema de pauta, às 19h29, não sei se vocês se recordam, o SIMP havia até trazido imagens para vocês no último programa da reunião em que a direção do SIMP, alguns representantes de escolas, de locais de trabalho da zona rural, nós havíamos tido uma reunião com o secretário de Educação, Arthur Correia, para tratar dos problemas do transporte da zona rural,
principalmente por parte da empresa Bosenbecker, que são problemas causados aos trabalhadores desde 2011. O SIMP faz reuniões, troca governo, troca secretário e nunca se resolve. E há pouco tempo uma nova empresa também começou a complicar, assim como a Bosenbecker é também a empresa São Jorge, respectivamente, em se tratando do transporte rural. Bom, as dificuldades são as mais variadas. Exigência de carteirinha de ônibus, né, como se fossem alunos, como se fossem de meia passagem. Lembrando que trabalhador não é aluno, ele é trabalhador, ele é funcionário público municipal, ele tem direito a ganhar a passagem integral, o valor integral, o vale integral. Ele não tem que ter meia passagem, ele não tem que estar apresentando carteirinha, nem outras coisas. Antigamente, se exigia carteirinha de meia passagem de profissionais que trabalhassem na zona rural, porque era estabelecido em leis municipais. Só que, se eu não me engano, lá em 2009, na gestão Fetter, foram revogadas todas as leis municipais que tratavam sobre o assunto. E daí começam as empresas a exigir ficha funcional, foto do servidor, e tem todas as informações pessoais para elas, CPF, RG, endereço, enfim, coisas que não importam para a empresa. Quem tem que fazer esse controle é a Prefeitura Municipal de Pelotas. Assim como no transporte urbano, que hoje já funciona o sistema de bilhetagem eletrônica com cartão, onde o servidor recebe o crédito e passa ali e tem a sua passagem de forma integral, não tem que ser de forma diferenciada o transporte para esses funcionários públicos na zona rural. E em se tratando de zona rural, já existe a própria dificuldade do acesso, onde muitos colegas às vezes percorrem por 1h30, 2 às vezes de viagem aqui da cidade para chegar ao local de trabalho. Na colônia Triunfo e várias outras colônias, como Rincão da Cruz, são tão distantes, às vezes 60, 70 quilômetros daqui da zona urbana, pessoas viajando em ônibus que sequer tem banheiro. Então, se alguém precisa fazer alguma necessidade de alguma coisa, ou tem que pedir para o motorista parar, ou se utiliza de outro mecanismo, né, de uma viagem longa como essa, é como ir daqui até quase lá o cassino, na proporção de quilometragem rodada. E quando tivemos a reunião com o secretário Arthur Corrêa de Educação, ele mostrou-se bastante solícito para tentar resolver o problema, mas ele disse que não partiria da SMED essa solução, que teria que ser da Secretaria de Transporte, que é responsável pela fiscalização e todo também parte desses procedimentos que ocorrem com essas empresas, que têm a concessão do poder público, do executivo, para poder explorar suas linhas. Isso tem que ficar bem claro. Então, o poder público tem autoridade sobre isso, e não as empresas sobre o poder público. Não é o caminho inverso. E então o secretário de Educação, até nós o corrigimos, nós falamos que sim, que também tinha a obrigação e a participação da Secretaria de Educação, porque embora ela faça a solicitação desses vales transportes aos trabalhadores, claro que isso aí também envolve a Secretaria de Administração, a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira e Transportes. Então, Transportes, Secretaria de Educação e a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, essas três precisam conjuntamente resolver esse impasse. E aí foi onde o secretário Arthur Corrêa pediu que nós enviássemos um dossiê para ele, contendo ofícios e matérias publicadas desde 2011, para a gente comprovar os reiterados problemas enfrentados por esses trabalhadores ao longo dos anos. Né? Essa reunião com o secretário Arthur foi no dia 5 de setembro. E essas dificuldades, como eu falei, tratam de exigir uma espécie de carteirinha para que se conceda meia passagem para a prefeitura, e aí as empresas exigem a ficha funcional com todas as informações pessoais destes trabalhadores: CPF, RG, PIS, PASEP, endereço, lotação, histórico funcional, atestado da escola onde trabalha, e fora os problemas frequentes de alterações de horários e itinerários. Então, esses problemas são históricos, né? Então, a direção do SIMP entende que há uma grande parcela de responsabilidade de não resolução desses problemas por parte da Prefeitura, haja vista que nenhuma atitude foi adotada para evitar estas situações. Bom, então, com o dossiê enviado ao secretário Arthur Corrêa, após a reunião que tivemos com ele,
ele se comprometeu em retornar ao SIMP com o agendamento da realização de reunião conjunta com a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Administração, a fim de dirimir esses conflitos por meio da busca de uma solução definitiva. Pois bem, a nossa reunião estava agendada para o dia 29 último de setembro, tá? Confirmadinho lá pela Secretaria de Educação, ela nos ligou dizendo, olha, está confirmado, a reunião no transporte será dia 29 às 14 horas. Pois bem, no próprio dia 29, a Secretaria de Educação, por meio de telefonema, nos avisou de que a Secretaria de Transportes havia desmarcado a reunião que ocorreria entre os representantes destas pastas que eu mencionei, poucas horas antes da sua realização. Então, o cancelamento por parte da Secretaria de Transportes se deu às 9h30 da manhã de sexta-feira, dia 29, sendo que a reunião era nessa mesma sexta-feira, dia 29, às 14. Então, a Secretaria de Transportes cancelou poucas horas antes de realizar. A gente teve que mobilizar, avisando todas as escolas lá da zona rural, tá? Unidades básicas de saúde, enfim, mas principalmente mais são as escolas o problema, de mobilizar para que viesse um representante de cada escola para participar dessa reunião. Alguns moram lá e se você o convoca ou convida com antecedência, ele tem que reprogramar a sua vida funcional, pessoal lá, justamente pelas questões do horário de ônibus, as distâncias. Nos avisam 9h30 da manhã de uma reunião que era às 14, que ela não teria mais. E pior, só cancelou a Secretaria de Transporte e Trânsito. Ela sequer quis apontar uma nova data, tá? Então, já não obstante os sérios problemas que os servidores da zona rural enfrentam com o transporte, né, o SIMP tentando desde 2011, junto com o governo, solucionar esses problemas, e não ocorre essa solução, só ocorre, na verdade, cada vez mais um impasse, né? Então, vários servidores que participariam da reunião, e nós da direção do SIMP, fomos surpreendidos, pois tiveram desorganizadas suas vidas funcionais e particulares, não houve o novo agendamento até o presente momento. Então é lamentável que algumas horas antes da realização de uma reunião tão importante, a Secretaria de Transporte e Trânsito a desmarque, sendo que esta contaria com a participação de outras secretarias e as mesmas junto com a direção do SIMP e servidores representantes que se mobilizaram para o encontro, que acabou não ocorrendo, o que para nós nos revela e demonstra o total desinteresse na solução de um problema que há anos perdura. Então, infelizmente, mais um descaso aí demonstrado pela Prefeitura e mais uma vez as empresas mandando na Prefeitura, porque a empresa de transporte rural, que ela tem a concessão do poder público para explorar a sua atividade, parece que aqui está ao contrário, as empresas mandam na Prefeitura. E aí a Prefeitura só fica apontando para o processo licitatório que está ainda por ocorrer na zona rural, mas quer dizer que enquanto não ocorre, elas é que mandam no sistema de transporte público rural de Pelotas. Bom, nós vamos aqui para o outro tema de pauta, o SIMP, mais diversos outros movimentos sociais e sindicais, as suas representações, assinaram uma moção de repúdio e se fizeram presentes na Câmara de Vereadores no dia 4, tá? Nesta última quarta-feira, anteontem. Esta moção de repúdio se refere a episódios ocorridos durante a sessão ordinária da Câmara, lá no dia 19 de setembro de 2017. Eu vou pedir para o Wagner colocar imagens deste dia que nós fomos à Câmara, né, nesta quarta-feira pela manhã, onde vários representantes do movimento social e sindical, além de assinarem a moção de repúdio, fizeram-se presentes para manifestar o que nesta moção de repúdio. No dia lá, 19 de setembro, durante o debate sobre o primeiro projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo acerca do programa Pelotas Pacto pela Paz,
A vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, que é servidora pública, professora, ela sofreu tentativa de silenciamento por membros da mesa diretora da Câmara. Durante a discussão daquele projeto, o vereador Roger Ney fez uma fala que durou quase 10 minutos, em que diversas vezes saiu do tema debatido e ainda assim foi respeitosamente ouvido pelos demais vereadores. Já a vereadora Fernanda, ao iniciar a sua análise do projeto e também responder à lamentável intervenção do vereador Roger Ney, ela foi brutalmente interrompida pelo vereador em questão e também pelo vereador Valdomiro Lima, também membro da mesa diretora, ambos pertencentes à base do governo, sofrendo uma nítida tentativa de cerceamento de seu direito à discussão. Então, Wagner, a hora que quiser soltar o vídeo, pode soltar para nós aí. Não é a primeira vez que um episódio como este acontece na Câmara de Vereadores de Pelotas, vitimando não só a vereadora Fernanda, mas também outras mulheres que tinham uma fala nesta casa, vereadoras ou não. Nós repudiamos veementemente as posições machistas de alguns vereadores que insistem, lamentavelmente, em reproduzir tais atitudes e vamos seguir mobilizados e fiscalizando até a extinção de tais práticas. Então, esta é a moção de repúdio assinada por diversos sindicatos, movimentos sociais em geral, o repúdio contra estas atitudes ocorridas na Câmara. Não rodou o vídeo aí, Wagner? Tá, ok, sem problema. Então, pessoal, isto que ocorreu lá na Câmara foi, na verdade, no dia 19 de setembro, conforme relatado, na sessão ordinária, e aí vários sindicatos e outros movimentos sociais, estudantis, que acompanharam, que assistiram à sessão, depois a reprise na TV Câmara, tiveram a total percepção disto. Não é à toa que assinaram simplesmente uma moção de repúdio, é porque também entenderam, também enxergaram desta forma, este fato que foi isolado no sentido que ele ocorreu em detrimento de uma pessoa legisladora, vereadora, mulher, que estava ali no seu pleno direito e exercício, de fazer uso da palavra e estabelecer a sua opinião frente ao projeto que ora estava sendo discutido em plenário. Então, tem que ficar claro que já tivemos outras cenas lamentáveis e episódios lamentáveis na Câmara de Vereadores nessa legislatura. Vocês se recordam que eu já tratei aqui no programa sobre o vereador Viana, que queria alterar o regimento para tratar das participações em audiências públicas, onde para poder participar de audiência pública só podia pessoas com conhecimento técnico e científico, ou seja, excluindo aquelas pessoas que têm conhecimento empírico, as pessoas que são da comunidade e que muitas delas fazem parte de vários conselhos municipais, e aquilo ali não andou para frente graças à mobilização e à participação de todos. Assim também como foi, muito obrigado, Wagner, assim como foi o projeto também da escola sem partido, que queriam que fossem amordaçados os professores o direito de poder discutir sobre vários assuntos, inclusive históricos e políticos, com os seus alunos. Então era cercear o direito do professor poder ter o livre saber, pensar com os alunos, Então já tivemos esses dois episódios e agora teve esse terceiro aí, principalmente o que atinge diretamente uma questão de gênero. Ela é uma questão política, sim, política de gênero, O que se debate na Câmara é extremamente política e não é política ideológica partidária, é política justamente de respeito, independentemente de quem está atrás ali do microfone e fazendo a sua avaliação, fazendo ali a sua contextualização. Então vocês veem vários colegas ali, também tinham homens, mas a grande maioria mulheres, que justamente se sentiram ofendidas e atingidas por tais práticas aqui já relatadas nesta moção de repúdio ocorrida lá na Câmara, tá bem? Obrigado aí, Wagner, por ter colocado o vídeo para nós. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho em dia
as mensagens. Tem uma primeira mensagem aqui e ela é via WhatsApp. Vamos ver aqui. Esta mensagem não foi assinada, ela é do final 0098, final 0098, nos diz assim: Oi, tudo bem, Tiago? Boa noite. Parabéns pela votação expressiva. É fácil de reconhecer o trabalho que vocês desempenham. Vocês são extremamente atuantes. Não é à toa que sempre estão semanalmente nos jornais. O SIMP sempre é pauta, inclusive de rádio, TV e jornal. Só um sindicato atuante é visto e é lembrado. Parabéns a vocês e também pela tua condução e clareza no programa. Um abraço então ao final 0098, né? Muito obrigado aí pelas suas gentis palavras, pela sua audiência. Tem um outro aqui, WhatsApp também, do colega que assina Rovaldo. Ele diz assim: E aí, beleza? Estou assistindo o programa como sempre. Que bom que voltou ao vivo, mas mesmo sendo as reprises, assisti todas. Muito interessante as informações que tu trazes. Ouvi tu falares no início que esclarecerás ou falarás sobre o projeto do Senado que acaba com a estabilidade do servidor público de carreira, o que é uma vergonha. Estão querendo vender a imagem que o servidor público é o problema para o Brasil, sendo que quem está quebrando o Brasil são os políticos corruptos, que mesmo com provas de vídeo, fotos, dinheiro na mala, ministros envolvidos, presidente, ex-presidente, enfim, a estes só há cada vez mais regalias e os trabalhadores de fato cada vez mais arrouchados, né? Então, um abraço, né, ao Rovaldo, obrigado pela tua audiência, e é exatamente nesse momento que faltam aí pouco menos de 15 minutos para o término do nosso programa, que a gente vai abordar isso para que todo servidor público aí se atente, e não é só um servidor público federal não, é para todo servidor público, municipal, estadual, federal. Vamos lá. Está em tramitação no Senado um projeto altamente polêmico. E é polêmico pelo seguinte: na prática, é o fim da estabilidade de servidores públicos aprovado, esse fim, pela CCJ, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesta quarta-feira, dia 4. Ela preocupa diretamente os servidores públicos e os sindicatos, obviamente, que os representam. A medida ela está em discussão no Congresso, através do projeto de lei do Senado, para quem quiser acompanhar lá na internet, PLS 116/2017. Tá? Essa medida, na prática para nós, seria uma forma de possibilitar uma demissão em massa de servidores públicos concursados de carreira, reduzindo o tamanho do Estado e voltando à velha prática antes da Constituição do que indica, eu boto para dentro do serviço público. Então, o que eles querem é uma margem para ter a possibilidade de demitir servidor público sem nenhum tipo de justificativa, porque com um ajuste fiscal, a partir da emenda constitucional 95, a emenda aquela que criou o teto dos gastos públicos, então por 20 anos será congelados os investimentos, os gastos públicos com saúde, educação, segurança, enfim. A União, os estados e os municípios, com esse teto dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, eles vão ter que demitir servidores, porque não vão ter recursos disponíveis ou financeiros para pagá-los. Então, esse projeto, ele autoriza a perda do cargo público por insuficiência de desempenho. Atualmente, a legislação já autoriza a demissão de servidor público, mas o trâmite se dá por meio de um processo administrativo. Então já existe e sempre existiu a demissão do servidor público. Os parlamentares favoráveis a esse projeto de lei, eles defendem que a medida seria importante para garantir a eficiência no serviço público.
No entanto, críticos da proposta dizem que ela se baseia em critérios subjetivos de avaliação, o que abriria margem para possíveis arbitrariedades, e que já ocorre hoje. Então, o projeto ele insere o serviço público em uma lógica semelhante à da iniciativa privada. Ele acredita que a medida vai gerar insegurança e questionamento judiciais. Vamos dar, por exemplo, um servidor federal que trabalha na Receita Federal, que trabalha no fisco, tá? O fisco, ele não pode ter uma meta de resultados cada vez mais ambiciosas, como um vendedor faz na iniciativa privada. Um vendedor tem que cada vez mais vender mais, ele visa o lucro. Agora, quem trabalha no fisco, na fiscalização da Receita Federal, não pode arrecadar cada vez mais. A lei tributária é que vai dizer até quando ele pode tributar e quando ele deve parar. Eu cito outro exemplo também de um trabalhador que atue num serviço de protocolo, um oficial administrativo, um agente administrativo, né, que trabalha num protocolo de uma repartição burocrática. Ele vai bater meta de que ordem? Ele vai ter uma meta de receber 100 documentos por dia? E se esses documentos não chegarem? Se não vão lá pessoas protocolarem? Nada disso está sendo dialogado nesse projeto. Então, mesmo os senadores apresentando emendas com sugestões para mudança nesse projeto de lei, essas propostas elas não foram aceitas pelo senador relator. Então, projetos dessa natureza se entende que não podem ser propostos pelo Poder Legislativo, porque a Constituição é clara ao dizer que é de exclusividade do Executivo a organização dos servidores públicos. Então, a iniciativa via projeto de organização do serviço público e principalmente a questão de estabilidade no emprego não é de quem legisla. Então, olha pessoal, é perigosíssima essa ação, esse mais um ataque, né, que vem do governo Temer, dos senadores, de alguns, nesse sentido, tá? Então, essa aprovação, no primeiro momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela, sobre o fim da estabilidade do servidor público para todos os níveis, repito, federal, estadual e municipal, ela representa mais um grande ataque aos trabalhadores, de forma inconstitucional, ilegal, injusta e inaceitável. Desde o início desse desgoverno Temer, vem sendo denunciado os seguidos lamentáveis ataques aos trabalhadores do setor público, que foram os escolhidos pela gestão ilegítima do presidente e de seus ministros como alvo sobre o qual se quer atrair a ira da sociedade, como forma de esconder os reais interesses da gestão em desmontar o Estado brasileiro, em desmontar a coisa pública, é privatizar e acabar com a coisa pública para o cidadão brasileiro. Então, a tentativa de quebrar a estabilidade do servidor, ainda mais através de um sistema de avaliação completamente injusto, estereotipado e ineficaz, é mais um dos ataques deste governo contra os trabalhadores do setor público, para quem Temer tenta jogar a sociedade contra os servidores, como forma de distrair a atenção da opinião pública para o verdadeiro extermínio de direitos e o real desmonte do Estado brasileiro. Tudo isso feito com a desculpa de economizar recursos, por causa da mesma crise que este governo ilegítimo prometeu que resolveria ao tomar o poder e desrespeita a democracia no Brasil. Ele não só não resolveu, como ele piorou, e muito. Então, essa medida aprovada pela CCJ, lá no Senado, tendo por base o substitutivo apresentado pelo senador gaúcho Lazier Martins, né, ao projeto de lei lá da senadora Maria do Carmo Alves, do Sergipe, essa medida apresentada, esse substitutivo apresentado pelo Lazier, também é extremamente perigoso, porque dá margem à perseguição contra servidores e por contrariar o direito constitucionalmente definido à estabilidade no serviço público. Então, o prejuízo vai ficar para os mais pobres, para aqueles que mais dependem dos serviços do Estado, em um país enorme como o nosso.
Então é esse cidadão, é essa cidadã que está aí do outro lado da tela, que vai ficar cada vez mais sem ser atendido, enquanto os servidores vão estar enfrentando perseguição e demissão, tá bem? Então, o projeto, ele também fala em comissões de avaliação e em decisão final a ser tomada pelo diretor ou diretora de cada órgão ou setor. Gente, isso é muito perigoso, porque isso acaba institucionalizando a possibilidade de poder perseguir o servidor. Vale lembrar que a estabilidade, diferente do que muitos pensam sobre a estabilidade, ela não é privilégio, ela é um reconhecimento do Estado à natureza diferenciada da condição de servidor. Porque esse servidor ele tem que ter autonomia, independência para agir conforme a lei e conforme o interesse público, sem ter medo de represália dessa ou daquela pessoa. Esse servidor ele tem que se dedicar com exclusividade ao serviço público. Ele pede, inclusive, oportunidades de ganhos e de carreira em outras situações. E tendo um compromisso de vida que passa, inclusive, pela família do servidor, que o acompanha para onde ele quer que seja transferido, quando é o caso de servidores da União e do Estado. Então, repito, estabilidade, pessoal, não é privilégio, é reconhecimento à autonomia da qual o servidor precisa para poder trabalhar. É essa a questão. Então, vejam o que vem concorrendo para terminar, já estamos aqui no término do programa, faltando 4 minutos, vejam o que vem acontecendo só no governo Temer, tá? É suspensão de reajuste de salarial de servidores por vários anos, se o Estado aceitar a condição lá da União de não precisar por X anos pagar a dívida que tem, para a União dar uma sobrevida para os estados que têm dívida com a União. Um dos requisitos é aumentar a contribuição previdenciária, privatizar estatais, congelar salário de servidores. Então, suspensão de reajuste salarial, corte de auxílios, teto salarial para novos servidores, plano de demissão voluntária para servidores de carreira, como saiu para os federais, sem falar de congelamento nos investimentos sociais, em saúde, educação, segurança, infraestrutura, transporte. Por nada menos do que 20 anos vão passar por isso. Então o objetivo maior do governo parece que é atacar os servidores públicos como se eles fossem a causa da crise e de todos os males, tentando jogar a sociedade contra os servidores. Enfraquece e desmonta o Estado, que ao invés de investir para a melhoria e ampliação dos serviços públicos para todos os brasileiros, ele desmonta cada vez mais, né? Então, se a gente não se mobilizar, se a gente não estiver atento, olha, pessoal, nós vamos ter muitas lutas pela frente, tá? Em nível municipal, estadual, federal. Então, você que é municipário, que está assistindo o nosso programa é voltado para você, você vai ter que se engajar cada vez mais nas lutas. Se hoje ainda você tem direito a poder se fazer presente numa assembleia convocada pelo SIMP, sem nenhum tipo de desconto salarial ou prejuízo funcional, se você ainda tem direito, lá na lei orgânica do município, que Pelotas tem uma data fixa, base para ter a discussão sobre o reajuste salarial, que é em maio de cada ano, tem município que não tem data fixa e o gestor discute a que tempo quiser. Se a gente ainda tem direitos, lá na nossa 3008, Estatuto do Servidor, a Lei Municipal 3008, do ano de 86, se o professor lá que tem o plano de carreira ainda do magistério, a Lei 3198, do ano de 89, todos os servidores, preparem-se. Daqui para frente é só para retirar os direitos que ainda tem. E se não nos mobilizarmos, se a gente não se organizar, nós vamos perder o pouco ainda que se tem. Então, pessoal, nós terminamos aqui mais um programa de TV do SIMP, realizado nesta noite de 6 de outubro de 2017. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, agradeço o acompanhamento de vocês, a audiência, lhes desejo um bom final de semana e até um próximo encontro. Um grande abraço e tchau, tchau.